Bora lá falar do Agostinho. O Agostinho é um cara que nasceu em 354 na cidade de Tagaste, na África. Ele era filho de um comerciante e de uma mulher muito cristã, que é a Mônica. O Agostinho, você fala assim, né? Santo Agostinho, você pensa, nossa, um cara, né? Todo assim, já. Mas o Agostinho, ele teve uma vida que ele chamou de errante no livro dele, Confissões. Ele narra que ele procurava pela verdade e não encontrava uma verdade, né? E ele se frustrava com isso. Então ele bebia muito, ele frequentava lugares prostíbulos, né? Dava-se as relações sexuais. Enfim, ele teve uma vida não muito condizente com o cristianismo, porque ele não era adepto do cristianismo. Ele seguiu uma corrente filosófica um tempo chamado maniqueísmo, que explicava que o mundo vinha da briga entre forças, do atrito entre forças do bem e do mal. Mas ele não ficou muito tempo, ele não gostou muito, e aí ele até deu uma olhada na Bíblia, mas ele achou uma linguagem assim muito simples e tal, não deu certo. E aí, ouvindo os sermões de Ambrósio, né, de Santo Ambrósio, ele acaba se convertendo aí ao longo da sua vida. E se convertendo assim, em 395, ele se torna bispo da cidade de Hipona, né? Ele se converteu muito. E aí tem algumas questões que ele vai resolver a partir da retomada da teoria platônica. E as questões são justamente sobre a verdade, sobre o conhecimento e sobre a liberdade, tá? Lembra que a verdade para o Platão, ela se encontrava na esfera inteligível, porque lá as coisas são eternas, as ideias são ideias eternas, né? Não se modificam. E a partir daí, o Agostinho faz uma reflexão muito interessante sobre essa questão da verdade, que está relacionada com o tempo, né? Você já parou para pensar o que é o tempo? O que é o tempo? O que é o tempo? Ó, o tempo não é o relógio, óbvio, porque se o relógio marca o tempo, então o relógio não é o tempo. Agora, tempo também não é clima é diferente, né? O sol, chuva, tal. O que é o tempo? O tempo, ele se manifesta à medida que as coisas se modificam, né? Tudo se modifica. Essa é a grande característica das coisas que estão no tempo, porque as coisas se modificam. Quando você vê, por exemplo, o seu irmãozinho nascendo, aí um belo dia você vê ele casando, você fala, nossa, quanto tempo passou e eu nem percebi. E olha como essa criança tá diferente, né? Agora é um adulto, ou seja, as coisas se modificam e a partir daí os seres humanos percebem aquilo que nós denominamos de tempo. Agora, o que é o tempo? Como explicar o tempo? A grande questão que o Agostinho se propõe a explicar e refletir é a seguinte: o tempo era uma coisa que não era para existir. Por quê? Porque ele está sempre escapando das nossas mãos, né? Mas o tempo é algo que existe, que o ser humano tenta explicar, que existe a partir da explicação humana. Então o tempo é percebido por nós. Agostinho tenta explicar o tempo a partir da nossa percepção dele, porque como ontologicamente falando é muito difícil explicar. O que essa palavra ontologicamente significa? Onto é ser, né? É um ser. Então eu pego aqui, por exemplo, a caneta é um ser. O tempo é um ser? O tempo é um ser? Se for, ele não pode ser. Se o tempo for... Por quê? Porque ele está sempre se desfazendo. Quando eu digo, então, por exemplo, agora. Já passaram 3 segundos do momento que eu disse agora. Aquele agora era passado. Agora é passado também. E se eu sempre tentar pegar o tempo, ficar com o momento, isso é impossível. Por isso, ontologicamente falando, o tempo não pode ser um ser que existe aqui no mundo. Por quê? Porque
ele está sempre se desfazendo, é como um cachorro andando atrás do rabo, você não pega, né? Ele está sempre se esvaindo de nós, vamos dizer assim. A Carla que eu era há 5 anos atrás não é a mesma de hoje, porque eu estou sobre a égide do tempo, e o tempo está passando, e não tem como eu frear, para tudo que eu não quero mudar, não quero ter fim, não tem jeito, né? Daí, o que é o tempo? O Agostinho explica como algo que é percebido por nós. Por nós. Então, para nós tentarmos entender o tempo e para nós explicarmos o movimento do ser humano no tempo, a gente costuma chamar de passado, presente e futuro. Só que pensa, o passado não pode ser o tempo, porque já não tem, acabou. O futuro não é ainda, então também não pode ser o tempo. E o agora não pode ser o tempo porque... Quando eu disse agora, já ficou para trás, né? Então, há esse grande problema com relação a dizer que o tempo é ontologicamente falando, tá? E como que ele resolve isso? Ele resolve dizendo assim, o que pode haver, se você parar para pensar, é o presente do passado, que a título de explicação, o presente que era no passado, é o presente que vai ser no futuro e o presente agora que está esvaindo, né? O presente. Passou. Presente. Mas deve haver uma fundamentação, isso daí é raciocínio lógico, daí, nesse sentido, a verdade explicada fora do tempo. Deve haver uma verdade que deve ser explicada fora do tempo. O tempo, como a gente percebe aqui, não existe ontologicamente falando. Ele é algo que os homens criaram para poder tentar explicar as coisas. Mas deve haver uma eternidade e um ser que controla essa eternidade. E nessa eternidade é onde você domina o tempo, porque lá é sempre o agora. E a verdade vem daquilo que é sempre agora. Portanto, a verdade é Deus, né? Esse ser que existe na eternidade aí seria Deus. Outra questão daí importante, tá? Então, se a verdade está em Deus e vem de Deus porque ele controla as coisas no sentido eterno, né? Porque ele tem a visão daquilo que é eterno, como que eu faço para atingir essa verdade? Só quando eu morrer? Porque como é que eu vou, né? O Agostinho diz assim que... Eu quero só fazer algumas aproximações aqui antes de explicar isso, que eu acho que vai ficar melhor para sua compreensão, tá? Lembra que lá para o Platão havia um demiurgo que fez a cópia das ideias? Então, as ideias eternas estão aqui no Agostinho em Deus, e elas são eternas, porque aqui a gente percebe o tempo se modificando, tá? Elas não estão fora de Deus, mas elas são criadas a partir da palavra de Deus, porque, se elas estão em Deus, a palavra de Deus cria, portanto, que faça-se a luz, e a luz se fez, né? Então, por isso a verdade só pode estar em Deus, mas aí a questão é, como eu alcanço essa verdade? Eu alcanço essa verdade porque eu tenho dentro de mim uma centelha de Deus. Isso se justifica muito quando você lê lá em João, capítulo 1, versículo 1, fiz uma pausa, lá diz assim, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, né? A tradução original fica no lugar de verbo, logos, e logos é a explicação racional. Logos é a explicação racional. Então, o Cristo seria a explicação racional das verdades eternas, né? E por isso que ele veio falar das verdades eternas. Mas só que esse logos, ele não existe na pedra, ele não existe na mesa, ele não existe no celular, ele existe na mente humana, ele existe no ser humano, esse logos. Nós temos em nós uma centelha de Deus. Mas aí, nós sozinhos não conseguimos alcançar a verdade justamente porque não temos a visão daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, do próprio Deus.
Então, é preciso que Deus ilumine a nossa mente para que nós possamos conhecer, certo? Então, todo conhecimento nesse sentido vem da iluminação divina. Essa teoria em Agostinho é chamada de teoria da iluminação, claro, né? Então, assim, ó, para que o homem produza conhecimento, é necessário que Deus ilumine a sua razão, a centelha de Deus no homem, para que ele possa conhecer. Isso é teoria da iluminação, tá? Vem da iluminação divina. E aí você justifica quase 2000 anos de Idade Média, onde o representante de Deus na Terra, que é a Igreja Católica, que dá a direção de todo o conhecimento que é produzido lá. Porque se o conhecimento vem de Deus, o representante é a Igreja, então perpassa aí a Igreja para alcançarmos a verdade. Porque primeiro vem a teologia, depois vem a capacidade da razão conhecer. Tranquilo? Agora, uma outra questão importante é sobre a liberdade no Agostinho. Eu vou pedir para você anotar isso porque eu não encontrei na sua apostila, tá? Não encontrei aqui na sua apostila. Então, um grande questionamento é assim, sobre a liberdade que eu digo com relação à questão do bem e do mal, tá? Sobre o bem e o mal, que está relacionado à liberdade. Então, vamos lá. Funciona assim. Se eu sou um filósofo, eu questiono você que é cristão, né? E, vamos supor que na época não era. Então, eu pergunto assim, Deus é bom, certo? Porque tudo que ele criou é bom. E se tudo que Deus criou é bom, o bem é o próprio Deus, não é? Porque aquilo que dá bondade a todas as coisas é o próprio bem. Ora, se Deus é bom e ele criou todas as coisas, como é que você explica o mal no mundo? Porque assim, o mal existe no mundo. Você já deve ter visto o mal no mundo. Você já deve ter se sentido mal. Você já deve ter ficado mal ou visto pessoas estarem mal, né? Você já deve ter visto isso. Então, a pergunta que se dava, que colocava a igreja na parede é a seguinte: olha, ou Deus não criou todas as coisas, e aí a verdade não está em Deus, por conseguinte na Igreja Católica, porque daí se Deus não criou o mal, então ele não criou todas as coisas, a Bíblia. Porque lá em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então tá, se Deus não criou o mal, a gente já tem um problema aí. Agora, se Deus criou o mal, ele não é bom. E aí também tem um problema sério lá para a igreja resolver. Como é que resolve isso? Né? Há narrativas que dizem que alguns padres diziam assim, Deus criou o mal para punir pessoas que fazem essas perguntas para a igreja. Mas Agostinho não! Agostinho vai resolver esse problema. Ele vai dizer simplesmente assim, no problema do bem e do mal. O mal não existe. Você fala, como não existe? Não, o mal não é uma coisa. O mal não é uma coisa criada. A árvore é uma coisa, entende? O ser humano é algo que foi criado. O mal não é. Ele não existe. Mas você fala, como? Você fala assim, porque o mal é ausência do bem. E o bem é Deus, certo? E se o mal é ausência, isso significa que ele não é. A ausência é vazio, é não existência. Fica fácil de fazer isso com relação à luz. Ó, então eu tenho aqui a luz. A luz pode ser vista. Eu vou enfiar aqui bem na sua cara. A luz pode ser vista, tá? A luz existe. Eu posso demonstrá-la para você. Tá aqui, ó, a luz. Tá vendo? Aqui. Agora, e a escuridão? A escuridão, ela não existe. Ela é ausência de luz. Quando eu tiro a luz, vem a escuridão. Quando a luz se faz, não há escuridão. A escuridão, portanto, é a ausência de luz. Deus é o bem. Onde há ausência de Deus, há o mal. Onde há Deus, não há o mal, certo? Aí decorre de uma outra questão. Qual que é essa outra questão? Mas então, como é possível você dizer que Deus se ausenta se ele é onipresente, né? E o onipresente é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí o Agostinho vai responder isso da seguinte forma.
Deus criou todas as coisas e tudo que ele criou é bom. E ele criou o ser humano, e o ser humano também é bom. Mas ele deu liberdade para o ser humano, entende? Ele deu liberdade para mim e para você. Veja, uma árvore não tem liberdade. Uma lagartixa não tem... A árvore só pode ser árvore. Só pode... Está obrigada a fazer fotossíntese todos os dias. Pensa numa abelha. Uma abelha não pode dizer, vou enfiar minha cabeça na terra, né? Eu quero viver conforme a vida das formigas. Ela não pode viver o estilo de vida de uma formiga, porque ela não consegue nem refletir sobre isso, porque ela não tem a centelha de Deus nela, entende? No sentido de logos. Quando você pensa, por exemplo, na abelha, ela voa, mas ela voa nas flores, porque uma das funções dela é polinização. A mosca não. A mosca voa em coisas que estão apodrecendo. Ou seja, esses seres não são livres. Nós somos livres. Nós não temos uma vida determinada pela natureza. Não temos. Imagina, então, se eu falar assim, não pode falar mal do vizinho. A hora que eu fosse falar mal do vizinho, minha língua... Não tem essa trava no mundo, né? Deus não fez a gente como uma máquina para fazer sempre as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele gostaria que fosse. Ele deu liberdade para nós escolhêssemos entre as coisas que Ele disse que é para fazer e as coisas que Ele disse que não é para fazer. A gente tem liberdade, certo? Só que qual que é o problema? Quando a gente faz as coisas que Deus disse que não era para fazer, a gente se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente gera o mal no mundo, entende? Portanto, o mal, e Agostinho, é resultado da nossa liberdade de escolher se afastar de Deus. Tranquilo? Tranquilo aí? Eu espero que você tenha entendido. Nós falamos agora aqui sobre a patrística, né? Nesse primeiro momento. Depois nós vamos falar sobre a escolástica. Espero que tenha ficado claro aí na sua cabecinha. Beijo e até mais.